Quer desconto para entrar na faculdade? Acesse querobolsa.com.br. Olá, bem-vindos ao quadro. Nesta aula nós vamos estudar uma oxidação muito especial, que é a oxidação extrema dos compostos orgânicos. Essa oxidação recebe o nome que é bem conhecido de vocês. Ela recebe o nome de combustão. E ela é chamada de extrema por quê? Porque haverá o rompimento total da cadeia carbônica que forma o composto orgânico reagente. Em geral, os compostos orgânicos sofrem combustão com facilidade. Isso significa que eles queimam, que eles pegam fogo com facilidade. Então, vamos ver alguns exemplos. Eu vou reagir aqui um hidrocarboneto, esse aqui é o etano, com o oxigênio. Para que ocorra a combustão completa desse etano, ou seja, para que sejam produzidos gás carbônico e água, são necessários 7,5 mols de gás oxigênio. Fazendo uma continha aqui bem rápida, é o mesmo que dizer que eu preciso de 7 átomos de oxigênio, ok? Para que ocorra a combustão completa. Então vamos lá. Se vai ocorrer combustão completa, os produtos dessa combustão serão gás carbônico e água, com toda certeza, ok? E balanceando essa equação, serão produzidos 3 mols de água e 2 mols de gás carbônico. E aí eu pergunto para vocês, de onde vem o carbono que forma o gás carbônico? Bom, o carbono que forma o gás carbônico veio do composto orgânico, do nosso hidrocarboneto. De onde vem o hidrogênio que forma a molécula de água? O hidrogênio que forma a molécula de água também vem do composto orgânico e o oxigênio vem do gás oxigênio reagente, ok? Então, em via de regra, o hidrogênio vai formar a molécula de água e o carbono vai formar a molécula de gás carbônico. Isso aqui porque essa combustão é uma combustão completa. E se nós reagirmos a mesma quantidade de C2H6 com uma quantidade menor de oxigênio, por exemplo, 5,5 mol de O2, será que o resultado vai ser o mesmo? Vamos ver. Olha só, eu vou dar uma dica para vocês. Todo o hidrogênio vai formar a molécula de água, ok? Se nós temos aqui 6 átomos de hidrogênio e a fórmula da molécula de água é H2O, serão formadas então 3 moléculas de água, ok? Até aí tudo bem. Todo o carbono irá formar o outro produto. Nós temos aqui 2 átomos de carbono, mas nos produtos de combustão, a molécula resultante sempre terá um único átomo de carbono. Então, para ficar balanceado, se aqui eu tenho 2 carbonos, aqui eu também tenho 2 carbonos, ok? Agora, olhem para o oxigênio. Nós utilizamos aqui, fazendo o mesmo que eu fiz para a equação de cima, 5 átomos de oxigênio, certo? Quantos oxigênios nós já utilizamos para formar a molécula de água? Nós utilizamos 3 oxigênios. Então, quantos oxigênios restam disponíveis para se conectar aqui com o átomo de carbono? Restam apenas 2 átomos de oxigênio. Então, aqui não será formado gás carbônico, será formado o monóxido de carbono. Isso caracteriza um outro tipo de combustão, a combustão incompleta. Ela aconteceu porque não havia oxigênio suficiente para que fosse formado o CO2. Então, foi formado o monóxido de carbono. E se eu diminuir ainda mais a quantidade de oxigênio presente no sistema? Aqui também serão formadas as 3 moléculas de água, já que eu não alterei a quantidade de hidrogênios, mas
ao formar essas 3 moléculas de água, vocês podem observar que todos os átomos de oxigênio disponíveis serão consumidos. Então, no sistema não tem mais átomos de oxigênio para se ligar ao carbono. Então, nessa terceira equação, nós vemos a formação do carbono puro, que é a fuligem, numa equação que também representa uma combustão que é incompleta. Nesse tipo de equação, o oxigênio é o agente oxidante, já que ele provocou a oxidação da molécula orgânica, enquanto a molécula orgânica é chamada de redutor. Mas em se tratando de combustão, nós podemos dar outros nomes a essas moléculas. O oxigênio, como provoca a combustão da molécula orgânica, pode ser chamado de comburente. E a molécula orgânica que sofreu a combustão é chamada de combustível. E, na verdade, essas 3 equações que trazem a queima de um alcano representam muito bem reações de combustão que são importantes no nosso dia a dia. Os alcanos estão presentes principalmente no petróleo. E a partir do petróleo são formados combustíveis, como por exemplo o gás de cozinha, a gasolina e o diesel. A queima desses combustíveis é uma oxidação extrema, é uma combustão que pode ser completa ou incompleta, sendo que o ideal é que ela seja sempre uma queima completa. Bom, pessoal, espero que vocês tenham compreendido. Continue estudando!